noite para vocês, dando início à nossa gravação nesse instante, tá joia? Dando início a mais uma aula da nossa disciplina de métodos A. Antes que eu comece com os objetivos da aula de hoje, no final da aula passada eu tinha começado a resolver um exercício. Eu resolvi uma parte desse problema, que era o cálculo de uma integral de linha, né, ao longo de um caminho semicircular. Eu havia deixado outros dois caminhos para vocês tentarem fazer o cálculo da integral de linha. Vocês tentaram fazer? Como é que foi? Eu ainda não consegui, não. Eu tentei fazer da letra B. Sim. Daí eu consegui chegar no valor de menos π. Deu menos π de novo. Deu menos π. Só que um paranauê que eu fiquei bem bugado é como chegar num valor de π sem ter senos e cossenos. Daí, né, porque eu falando, meu Deus, como que eu vou entregar? O outro lá teve um teto e tal, eu fiquei, porra, e agora? O que eu faço? Daí eu vi que dava para fazer alguma coisa de completar quadrado. Aí deu um arco tangente. De fato é isso mesmo. De fato a solução ela vai ser uma solução do tipo arco tangente mesmo. Mas te falar que eu subestimei esse exercício, eu achei que ia ser mais fácil. Samuel, eu não pensei na hora, mas depois eu deu para fazer. Olha só. Vamos lá, então. Eu vou fazer o item B. Eu acho o item C eu já vou antecipar para vocês. Eu não vou fazer o item C. Mas eu vou mostrar qual é o problema que existe com o item C que faz com que, mesmo a integral sendo calculada em um caminho que começa e termina no mesmo par de pontos, e mesmo o campo sendo aparentemente conservativo, porque o rotacional dele dá zero, né? Vou mostrar para vocês qual é o problema que faz com que a integral não dê o mesmo resultado. Eu posso até antecipar para vocês o seguinte: a maneira mais fácil de se obter o resultado da integral ao longo do terceiro caminho, ela é vista no curso de métodos B, na parte de variáveis complexas. Mas dá para fazer também com integração com variáveis reais, isso aí dá. Mas eu quero mesmo é chamar a atenção para vocês do que é o mais importante. Por que ao longo do terceiro caminho o resultado não vai dar menos π? Mas vamos fazer então o item B. Então a ideia é a seguinte. Ficou então esse problema no final da aula anterior, né? Eu tenho um campo vetorial F, dependente de duas coordenadas x e y, dado por menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção i, mais x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção j. E eu pedi para que fossem calculadas as integrais de linha desse campo vetorial ao longo de 3 caminhos. Então é para se calcular a integral de linha desse campo vetorial no item A ao longo desse caminho aqui. Então era um caminho na forma de um semicírculo que vem do ponto menos 1 para x, 0 para y, passa no ponto 0 para x e 1 para y e termina no ponto 1 para x, 0 para y. Então, o caminho ele começa no ponto que tem coordenadas menos 1, 0,
e ele termina no ponto que tem coordenadas 0 e 1. Então, eu mostrei qual seria a estratégia para a gente resolver esse problema no final da aula anterior. A estratégia é basicamente a seguinte, não vou refazer tudo de novo não, só para recordar mesmo. É vantajoso utilizar uma parametrização trigonométrica. Por quê? Pelo formato do seu caminho. Na verdade, se você pegar um ponto qualquer ao longo desse caminho, nesse ponto você vai ter um elemento de deslocamento dr, e esse ponto em cima dessa curva, ele está distando aqui da minha origem uma unidade. Porque isso aqui é um semicírculo, então o raio ele é fixo. Se do centro até essa borda eu tenho uma unidade, se do centro até essa borda eu tenho uma unidade, então ao longo de toda a borda eu tenho que ter uma unidade também. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de θ, essa distância x e essa distância y poderiam ser escritas da seguinte maneira. O x seria igual a cosseno de θ, o y seria igual a seno de θ, e o que eu faria com isso? Eu teria que reescrever o elemento de integração. dr ele é dx na direção y, mais dy na direção j. O dx vai ser igual a d cosseno de θ, que dá menos seno de θ, dθ. Já o dy vai ser o diferencial de seno de θ, que é a derivada de seno de θ em relação a θ, multiplicado por dθ. Isso aqui, então, dá cosseno de θ, dθ. Isso são os principais passos que a gente fez para a solução dessa integral no final da aula de terça-feira. Se você fizer a substituição do campo parametrizado em θ e do elemento de integração também parametrizado em θ, faz o produto escalar e calcula a integral, você vai ver que o resultado para essa integral ao longo desse contorno aqui, ele vai dar menos π. Então, isso é um resumo do que a gente viu no resultado da nossa aula de terça-feira. No item B, você tem um caminho que é bem diferente. Na verdade, é um caminho composto por duas retas. Uma reta que começa no ponto menos 1 para x, 0 para y, que vem até o ponto com coordenadas 0 para x e 1 para y, que é esse ponto aqui. E depois você tem um outro segmento retilíneo que tem coordenadas 1 para x e 0 para y. Então, aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Então, o elemento de integração ele vai ser posicionado sempre ao longo dessa trajetória. Tá certo? Esse é o segundo caminho em que a gente vai trabalhar. Ora, a minha integral, no final das contas, é a integral de x vezes dy menos y vezes dx, x dividido por x2 mais y2, e y dividido por x2 mais y2. De onde veio isso aqui? Veio do fato de que você está integrando um campo vetorial. Você está integrando ao longo de um certo caminho o produto escalar do campo vetorial com o teu elemento de deslocamento. O seu campo vetorial ele vale y sobre x2 mais y2 na direção y, aliás, dá menos y sobre x2 mais y2 na direção y, mais x sobre x2 mais y2 na direção j.
E isso faz produto escalar com dx na direção y mais dy na direção j. Quer dizer, o seu elemento de deslocamento, né, o seu dr, ele poderia ser decomposto numa componente horizontal e numa componente vertical. Então, você vai ter um dy apontando para cá, um dx apontando para cá, e o vetor resultante desse deslocamento horizontal e vertical é esse original que eu estou chamando de dr, tá certo? Se você faz esse produto escalar, você vai obter, então, essa relação. Então, reparem o seguinte, tanto na primeira quanto na segunda parcelas, o ideal é você saber escrever o x em função do y e o y em função do x. Para isso, você precisa tentar estabelecer alguma relação entre x e y ou escolher um parâmetro, alguma variável com a qual você possa escrever o y e o x simultaneamente. Isso eu fiz no item A. Eu escolhi uma variável angular que me permitia escrever tanto o x quanto o y em termos dela. Agora, vou fazer algo diferente. Eu vou tentar construir uma relação entre x e y. Por quê? Porque agora o caminho de integração é bem mais fácil. Ao invés dele ser curvo, dele ter uma curvatura, ele é composto por duas linhas retas. Uma primeira linha que eu vou chamar de 1 e uma segunda linha que eu vou chamar de 2. Então, vamos primeiro trabalhar ao longo da linha que eu representei por 1. Você tem a equação de uma reta. A relação entre y e x é uma relação construída a partir de uma reta. Então, você tem uma relação linear do tipo y igual a ax mais b. Você tem que tentar determinar quem é o a e quem é o b. Para isso, eu precisaria de 2 pontos pelos quais essa reta passa. Eu tenho esses 2 pontos. A reta passa no ponto 0, 1, depois ela passa no ponto menos 1, 0. Então, a gente poderia fazer o seguinte. Para determinar o valor de b, eu sei que a reta corta o eixo vertical quando o x é 0. Então, o y calculado para x igual a 0, ele é igual a vezes 0 mais b. E quando o x vale 0, o y correspondente da curva vale 1. A vezes 0 dá 0, então você conclui que o b é igual a 1. Então, o primeiro parâmetro da sua reta, ele está determinado. Depois, você sabe que a reta passa pelo ponto menos 1, 0. Então, o y para x igual a menos 1, ele é igual a vezes menos 1 mais b. E esse y vale 0, porque a reta corta o eixo horizontal em x igual a menos 1. Quando você passa pelo eixo horizontal e o x vale menos 1, o y correspondente vale 0. Ok? A vezes menos 1 dá menos a, e o b já foi determinado. O b ele vale 1. Então, daqui você determina que o a ele tem que ser igual a 1 unidade. Portanto, você conclui o seguinte. Qual é a relação existente entre y e x? O y é igual, nessa primeira curva, nesse primeiro segmento de reta, a x mais 1. Então, o que você vai fazer agora? Onde você tiver a variável y, você vai colocar x mais 1. A primeira integral ela é calculada como uma integral feita na variável y. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular um dx. Vai ter que calcular o dy em função do dx. Por quê? Porque o y vai ser substituído por x mais 1. Você vai ter uma integral dependente unicamente da variável x. Mas isso é bem tranquilo, porque o diferencial de y vai ser o diferencial de x mais 1 unidade. Afinal, o y é igual a x mais 1. O diferencial de uma constante é igual a 0. Então, você conclui que o dy tem que ser igual
ao dx. Então, o incremento que você provoca em x nessa reta é igual ao incremento que você provoca em y. O tanto que você aumentar em x, você vai ter de aumento correspondente em y. Então, a gente vai ficar com o seguinte. A sua integral, ela vai ser a integral de x, o seu dy é igual a dx, sobre x ao quadrado mais o y, que é x mais 1, elevado ao quadrado, menos o y, que vale x mais 1, integrado em x, sobre x ao quadrado, mais o y, que vale x mais 1, elevado ao quadrado. O que é possível perceber? Dá para se perceber de imediato que essa parcela integral de x dx vai ser eliminada com essa aqui. Ó. Porque aqui você tem menos x integrado em dx. O denominador é o mesmo nas duas parcelas. Então, essa integral é eliminada com a primeira parcela dessa segunda integral aqui. Você vai ficar, então, com a integral de menos 1 sobre 1 mais x mais 1 elevado ao quadrado. E isso é integrado em x. De onde até onde? Já que você está integrando em x, essa primeira integral ela vale somente na primeira reta. Então, o x começa a valer menos 1 e vai terminar valendo 0. É uma integral feita com x igual a menos 1 até x igual a 0. Qual que é o caminho natural para você poder resolver essa integral? A melhor maneira de você resolver essa integral é por meio de uma substituição de variáveis. Você tem, então, o seguinte. Gente, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou chamar essa integral de I1. Ô, Edson. Pois não. Aonde está 1 não é x ao quadrado, não? Ali no denominador. Onde? Ali embaixo. Onde você escreveu... Ah, tá certo. Bem lembrado, Samuel. Eu já estava pensando aqui, uai, o que eu fiz aqui? Não. Você tem razão, sim. É que por alguma razão, eu fiquei pensando no círculo de raio 1, eu coloquei 1 no lugar de x, está errado. Então é I1 para começar, tá certo? Porque é a integral feita ao longo da primeira reta. Então aqui não é 1 como Samuel percebeu mesmo, não. O denominador, ele é x2 mais x mais 1 elevado ao quadrado. Então aqui não tem esse 1. Na verdade, isso aqui é igual a x ao quadrado. Certo? Então, a minha integral I1, ela vale a integral de x indo de menos 1 até x igual a 0, de 1 sobre x2 mais x mais 1 elevado ao quadrado. E isso aqui integrado em x. Ok? Vamos fazer o seguinte, não é trivial, não é imediato enxergar como é que essa integral vai ser resolvida, não. Tá certo? Qual é a cara que essa integral vai ter. Mas vamos fazer o seguinte, vamos expandir esse produto notável que está aqui no denominador e trabalhar esse integrando mais um pouquinho. Isso aqui vai ser a integral feita com x indo de menos 1 até 0, de 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então isso aqui daria x ao quadrado mais x ao quadrado, portanto me dando 2x ao quadrado. Mais 2x. Mais uma unidade. Ô, Edson. Oi. O que aconteceu com o sinal negativo da integral? Esse aqui que eu havia esquecido? Tá aí de novo.
Era eu que tinha esquecido mesmo, Deise. Então, essa é a integral que a gente tem que tentar resolver. Tá certo? Bom, o que a gente poderia fazer para poder resolver essa integral? Essa integral, ou integrais dessa natureza, em geral, caem em funções do tipo arco-tangente. Em geral, quando você tem polinômios de segundo grau no denominador, é comum você ter expressões do tipo arco-tangente como resultado da integral. De uma maneira geral, a gente sabe lá do cálculo 1 que a integral de u ao quadrado mais a ao quadrado integrado numa variável u, ela dá como resultado 1 sobre a vezes o arco cuja tangente é u sobre a. Tá certo? O a, nesse caso, normalmente é uma constante. Ele vale 1. Pode ser colocado como sendo a igual a 1. Só que isso aqui ainda não está numa forma muito razoável, porque veja que essa integral, ela pressupõe que você vai somar dois termos quadráticos. E aqui você tem três termos. Até poderia colocar, né, o x ao quadrado como um termo quadrático, 1 ao quadrado como um termo quadrático, mas tem esse termo linear aqui no meio do caminho. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar pensar uma estratégia para reduzir esses três termos a dois termos somente. E aí, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse meu integrando e eu vou multiplicá-lo e dividi-lo por 2. Obviamente, multiplicar e dividir por 2 é multiplicar por 1. Então, isso aqui, no final das contas, não faz diferença nenhuma. Talvez vocês vão estranhar, puxa, mas por que multiplicar por 2 e dividir por 2? Se eu multiplicar por 3 e dividir por 3, também vou estar multiplicando por 1. E é verdade. Mas há uma razão para eu ter escolhido fazer a multiplicação e a divisão do integrando original exatamente por 2 e não por um outro número. Mas antes que eu explique essa razão do porquê que eu já enxerguei isso, vamos verificar o efeito que isso vai ter aqui. Isso vai dar menos a integral com x indo de menos 1 até x igual a 0, de 2 sobre 4x elevado ao quadrado mais 4x mais 2 unidades integrada em x. Que poderia ser reescrita como sendo menos a integral com x indo de menos 1 até 0, de 2 sobre 4x elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2x elevado ao quadrado. 4x é 2 vezes 2x. E 2 poderia ser escrito como 1 mais 1, integrado em x. Parece uma mandinga danada. Mas na hora que eu faço o denominador escrito dessa maneira, isso aqui se torna um novo produto notável. Isso aqui poderia ser expresso como 2x mais 1 elevado ao quadrado. Então, aquela minha integral I1, ela poderia ser feita como menos a integral de x indo de menos 1 até 0, de 2 dx sobre 2x mais uma unidade elevado ao quadrado, mais esse 1 que eu larguei aqui para trás. Alguma pergunta até esse momento?
Por mim de boa, Edson, pode continuar. Seguir, Edson. Podemos seguir? Sim, até aí tudo bem. Claro que o conjunto de manipulações que eu fiz ainda precisa de uma justificativa. Ainda precisa de uma boa resposta. Principalmente aquele mistério, que é uma operação boba. Multiplicar e dividir por uma constante, pela mesma constante. Mas por que eu escolhi essa constante como sendo exatamente igual a 2? Basicamente, eu poderia responder a vocês o seguinte. Isso aconteceu pela cara do produto notável em que eu iria cair e a maneira como ele poderia ser fatorado. Multiplicar e dividir por 2 me permitiu que eu colocasse o fator 2x elevado ao quadrado e que eu escrevesse o 4x como 2 vezes 1 vezes 2x. Agora, mais do que isso, eu posso fazer o seguinte agora. Eu posso fazer a seguinte substituição. Eu posso definir uma variável u que é igual a 2x mais uma unidade. E aí, se eu for calcular o diferencial de u, ele é igual a 2 vezes o diferencial de x. Porque eu vou ter que calcular o diferencial dessa quantidade. 2 é uma constante, então dá 2dx. O diferencial de 1 é 0. A multiplicação por 2 e a divisão por 2 foi por conta disso. Deu para perceber que o produto notável em que eu iria cair com essa manipulação iria fazer com que o camarada que aparecesse aqui em cima fosse o diferencial dessa variável que eu tô usando aqui embaixo. U igual a 2x mais 1. Então, a minha integral, ela fica sendo menos a integral de quem? 2dx é igual a du. Dois x mais 1 é igual a u. U ao quadrado. Mais uma unidade. Essa integral é de que tipo? É uma integral desse tipo aqui, ó. É a integral de 1 sobre U2 mais A2, integrado em du, que dá 1 sobre A, o arco cuja tangente é U sobre A. O A vale quanto? O A está elevado ao quadrado, ele poderia ser tomado como 1 elevado ao quadrado. Você só tem que tomar cuidado com os limites de integração, porque os limites de integração, eles vão de x igual a menos 1 até x igual a 0. Em U, eles vão percorrer outros valores, né? Na verdade, o U é o seguinte, quando o x vale menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais uma unidade, o U também vai valer menos uma unidade. Quando o x vale 0, 2 vezes 0 dá 0, mais uma unidade. Então, quando o x vale 0, o I1 vale uma unidade. Então, essa é a integral que eu vou ter que calcular. Ela vai me dar como resultado menos o arco cuja tangente é U. Uma vez que o termo A, que apareceria aqui no denominador, né, e aqui também é 1 sobre A e arco tangente de U sobre A, esse A ele vale 1. Com o U indo de menos uma unidade até uma unidade. O I1 vai ser o que, então? Menos o arco cuja tangente é uma unidade, menos o arco cuja tangente é menos uma unidade. O arco cuja tangente vale 1 é π sobre 4. E o arco cuja tangente é menos uma unidade, ele vale menos π sobre 4. Então a gente vai ficar com o seguinte. O I1 vai ser igual a quanto?
menos π sobre 4, porque dá menos o arco tangente, um menos da integral, um menos do ângulo que reproduz o arco, cuja tangente é menos uma unidade, e um menos que vem da diferença entre o limite superior e o limite inferior da integral. Isso aqui vai me dar de novo, menos π sobre 4. E isso aqui dá como resultado menos π sobre 2. Então, a integral calculada ao longo da primeira reta, ela vale menos π sobre 2 unidades. Samuel, eu tive a impressão de você ter feito uma pergunta ou ter ficado com uma dúvida, tentando enxergar um ângulo nesse resultado que a gente obteve para essa integral. Foi mais ou menos essa a dúvida que você teve? Isso foi quando eu tentei começar a fazer. Tipo, eu comecei a falar, putz, como que eu vou chegar num π de resultado, que eu sabia que tinha que ser menos π, sem ter uma variável angular? Foi isso que eu pensei. Não precisa. Exatamente. Você não precisa, porque, aliás, Samuel, é o seguinte, você tem que levar em conta que a substituição do x e do y no item A por uma variável, em termos de uma variável angular, é simplesmente uma questão de conveniência. Você escolheu um tipo de parametrização em que o x é descrito pelo cosseno de um ângulo e o y é descrito pelo seno de um ângulo. Mas não quer dizer que o resultado da integral tem que ser angular. Ele deu menos π. E aí você teve a interpretação geométrica de, ao longo do círculo, você ter descrito um arco de π radianos no sentido horário. Daí ter dado menos π. Entendeu? Mas você não precisa interpretar esse resultado como um resultado, como sendo uma medida angular. Não tem que ser. Agora, no caso dessa reta, está dando menos π sobre 2, mas é coincidência. Não quer dizer que está dando 90 graus, entendeu? Então você não tem que fazer essa associação, não. Aquilo ali é somente um truque geométrico para você poder resolver a integral. Entendi. Entendeu? É um truque de natureza geométrica. Você escolheu uma variável trigonométrica para representar tanto o x quanto o y. Entendeu? Mas é uma escolha de natureza geométrica. Eu poderia ter, inclusive, utilizado uma outra parametrização, que não teria nada a ver com alguma variável angular. Só que, num caminho circular, a trigonometria me ajuda muito, porque ela me permite escrever coordenadas cartesianas em termos de coordenadas polares. O x vira um cosseno, o y vira um seno. E aí a integral resultante ficou muito fácil de ser resolvida. Mas é uma questão de conveniência. Eu poderia ter escolhido outro tipo de parametrização. Ah, não entendi. Entendeu? Sim, sim. Eu poderia ter, por exemplo, feito o seguinte. Eu poderia ter colocado naquele item A, você sabe primeiro que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1 ao longo daquele semicírculo. Não é verdade? Eu poderia ter calculado x, escrito o x como sendo, por exemplo, t ao quadrado. Aí eu teria que calcular um dx, que seria 2t dt. Só que se o x é t ao quadrado, quem vai ser o y? O y vai ser a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ou seja, 1 menos t à quarta. Quem vai ser o dy? 1 sobre 2 vezes a raiz de 1 menos t à quarta. Aplicando a regra da cadeia dentro do radical, isso aqui vai me dar menos 4t ao cubo dt. Então eu escreveria o x como 2t dt e o dy como menos 4t ao cubo, 2 vezes essa raiz dt. Quem é t ao quadrado? Samuel, não tenho a menor ideia. Eu realmente não sei quem é o t ao quadrado. É apenas uma variável que eu inventei, que eu chamo de parâmetro, em termos da qual eu poderia escrever tanto o x quanto o y.
Só que eu acho que você há de convir o seguinte, essa minha parametrização, muito provavelmente, vai tornar o cálculo da integral que a gente quer encontrar o resultado bem mais complicado. Uhum. Entendeu? Sim. Mas a parametrização que você for utilizar, você tem a liberdade para escolher a parametrização que você quiser. Só que você tem que ser esperto. Você não pode inventar qualquer coisa da sua cabeça que vai tornar a integral muito mais difícil do que originalmente ela é. Tá certo? Tá E aí, certo. no caso de um caminho semicircular, uma boa ideia é uma parametrização trigonométrica. Entendi. Entendeu? Você tem um apelo geométrico muito forte, mas não quer dizer que o resultado é realmente uma medida de um ângulo. Coincidiu de ser uma medida angular, por aquilo ali coincidir com exatamente a abertura angular do semicírculo, que é de π radianos. Tudo bem? Tudo bem. Uhum. Agora vamos passar então para a segunda parte. Na segunda parte, a gente vai ter uma reta que vai partir de 0 para x e 1 para y, até chegar no ponto 1 para x, 0 para y. Aqui você tem a coordenada x, aqui você tem a coordenada y. Quem que é a integral que você vai resolver? É a mesma de antes. É uma integral que eu vou chamar de I2, que é igual à integral de menos y dx sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais x integrado em y, esse x dividido por x2 mais y2. De novo, você tem uma relação linear entre y e x. Então, o seu y, de novo, ele vai ser do tipo a vezes x mais b. Você sabe que o y para x igual a zero, ele dá 1 unidade. Quando o x é zero, o y nessa reta dá 1. Então, você vai ficar com a vezes zero mais 1, certo? Aliás, perdão. A vezes zero mais b. Tem que ser igual a y em x igual a zero, que é uma unidade. Novamente, você vai obter o b igual a 1. Agora você vai para o outro ponto que a reta te deu. O y para x igual a 1, ele tem que ser igual a zero. O valor da coordenada y, quando o x é 1, é de 0 unidades. Você vai ficar, então, com a vezes x, que é 1, mais o b, que é 1 também, igual a zero. A vezes 1 dá a, você conclui que o a tem que ser igual a menos 1 unidade. Faz todo sentido. É uma reta decrescente. Então, o coeficiente angular dela tem que ser negativo. Então, a relação entre y e x, que era do tipo ax mais b, ela vai ser escrita como sendo menos x mais 1 unidade. Imediatamente dessa relação, eu poderia calcular o dy, para ficar com uma única variável de integração. O dy vai ser igual a menos o diferencial de x mais 1. Então, você conclui que o dy tem que ser menos o dx. Em outras palavras, as variações que você provoca em y e x vão ter sinais contrários. Você aumenta o x, o y diminui. Você diminui o x, o y aumenta. Em módulo, essas variações são iguais, mas enquanto uma variável aumenta, a outra diminui. É isso que significa esse sinal negativo, no final das contas. Então, o I2 ele vai ser igual a quanto? A integral de menos o y, que é x mais 1. Aliás, menos x mais 1, né? Sobre x2 mais
menos x mais 1 elevado ao quadrado, integrado em dx, mais x sobre x2 mais o y que vale, menos x mais uma unidade, integrado em dy. O dy, por sua vez, agora vale menos o dx. Menos com menos dá mais. A integral de x sobre esse denominador vai se cancelar com a integral de menos x dx dividido pelo mesmo denominador. Você vai ficar apenas com uma integral com x indo de 0 até x igual a 1 unidade, de menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 menos x elevado ao quadrado dx. Isso vai nos dar o quê? Vamos fazer um procedimento muito parecido com o da integral anterior. Vamos expandir esse produto notável e ficar com x ao quadrado mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, integrado em x. Mas aqui, de novo, eu vou ter x ao quadrado somado com x ao quadrado, que vai dar 2x ao quadrado. Então, esse denominador, ele vai ser igual a 2x elevado ao quadrado, menos 2x, mais uma unidade. E seria interessante se eu pudesse colocar isso na forma de um novo produto notável, para posteriormente fazer uma mudança de variáveis. Então, de novo, eu vou multiplicar e dividir essa minha fração por 2. E aí a minha integral I2 vai ser a integral com x indo de 0 até x igual a 1 unidade, de menos 2 sobre 2x ao quadrado multiplicado por 2, 4x ao quadrado. Menos 2x multiplicado por 2, menos 4x. 1 vezes 2, 2. Que eu já vou escrever como 1 unidade mais 1 unidade. Isso aqui é o 2 original. Só que 4x ao quadrado é equivalente a 2x elevado ao quadrado. 4x é 2 vezes 2x vezes 1. Então, o que eu tenho aqui nesses 3 primeiros termos no denominador, de novo, é um produto notável. Só que, enquanto na primeira integral era um quadrado da soma de 2 termos, agora vai ser um quadrado da diferença. Você vai ter 2x menos 1 unidade, 2x menos 1 unidade elevado ao quadrado, mais 1 unidade. E, de novo, eu vou fazer a mesma substituição de antes. Eu vou inventar uma variável v, que é igual a esse camarada elevado ao quadrado. 2x menos 1 unidade. Vou ter que calcular um dv, que em função do dx vai me dar 2 vezes dx. Exatamente o cara que eu tenho aqui no meu numerador, após fazer a multiplicação e divisão por 2 unidades. Então, o I2 vai valer quanto? Uma integral de menos 2x é o seu dv, 2x menos 1 é o próprio v ao quadrado, mais uma unidade elevado ao quadrado, porque 1 ao quadrado é exatamente igual a 1. E os seus limites de integração? Quando o x vale 0,
2 vezes 0 dá 0, menos 1 unidade. O V vai valer menos 1 unidade. Quando o x vale 1 unidade, 2x dá 2 vezes 1, 2, menos 1, 1 unidade. E essa integral é a mesma que a gente teve na primeira parte. Ela vai dar menos o arco cuja tangente é V. Com V indo de menos 1 até V igual a 1. E 2 vai ser menos o arco cuja tangente é 1 unidade, menos o arco cuja tangente é menos 1 unidade. E, novamente, você vai ver que o primeiro termo vai dar π sobre 4, aqui vai dar menos π sobre 4, e o resultado da integral como um todo, ele dá menos π sobre 2, melhor dizendo. Que dá π sobre 4 nas duas parcelas, né? E agora? Agora você vai somar para poder obter a integral total. O I é igual a I1 mais I2. Menos π sobre 2, menos π sobre 2, isso aqui vai dar menos π, né? Que eu não sei se isso é uma medida angular, mas o resultado da integral é igual a menos π radianos. Então você fica com a impressão, antes que eu prossiga, com relação à solução dessas duas integrais para compor o item B. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu alguma passagem? Edson, o coração tá lá no 2 sobre 2, né? No 2 sobre 2? Eu acho que sim, porque ele que fez. Eu fui na tentativa e erro, porque eu pensei no arco tangente só de ver o quadrado. Sim. Aí eu tentei achar um quadrado perfeito ali de todo jeito e consegui na marra. Mas eu acho que se já tivesse tido essa... Não ia ter gastado tempo todo, não. Não, mas assim, o seu método, digamos, ele é tão honesto como o meu. Entendeu? A questão do meu método é uma questão de esperteza. Entendeu? Eu fui esperto na solução dessa integral. Gente, Samuel, isso aqui, cara, é o seguinte, eu não tô fazendo isso aqui. Veja, você não é obrigado a seguir esse caminho de fazer essa multiplicação e divisão por 2 unidades conforme eu fiz. Tá certo? Seu meio de solução é tão lícito quanto o meu. Entendeu? Uhum. O que eu quis fazer foi o seguinte: na hora em que eu vou resolver essa integral, seja de x igual a menos 1 até x igual a 0, ou de x igual a 0 até x igual a 1 unidade, eu percebo o seguinte. Quando você expande o produto notável aqui no denominador, você vai ficar com 2x ao quadrado menos 2x mais 1 unidade. Ok? Uhum. Isso porque você vai ter x2 nessa primeira parcela e um x2 que vem aqui do seu quadrado da diferença de dois termos. Essa é a integral que eu tenho no final das contas. De onde surge a intuição de você multiplicar e dividir por 2? A intuição, ela surge pela possibilidade de você enxergar uma mudança de variáveis que você pode fazer. Pelo seguinte, eu percebo que talvez eu pudesse fazer uma mudança de variáveis vantajosa se eu chamasse o 2x de uma variável u. Só que para isso, eu teria que fazer uma modificação aqui no meu numerador. Se eu chamo 2x de u, eu teria que calcular um du. Se o u for definido como 2x, o du ele teria que ser igual a 2 vezes dx.
Mas veja, Samuel, que você não tem 2 vezes dx aqui no seu numerador. Você tem apenas um dx. Mas esse problema pode ser corrigido se você multiplicar e dividir o numerador e o denominador por 2. Aí você vai ficar com 2dx em cima, vai ficar com 4x embaixo e 4x ao quadrado. Você não tem 2x mais, tem 4x. Mas aí agora você ganha a vantagem de poder escrever isso na forma de um produto notável, de um novo produto notável. O 4x2 menos 4x mais uma unidade se transforma em 2x menos 1 elevado ao quadrado. Basicamente foi esse o caminho que eu enxerguei para poder resolver essa integral. Ah, Entendeu? entendi. Então você olhou só o 2x, né? O de potência 1. O termo intermediário. É claro, né? É claro que não é só o 2x que eu olho, não. Sabe? Na verdade, eu olho o primeiro termo também. O primeiro termo era 2x ao quadrado. O segundo era menos 2x, mais uma unidade. Bem, isso aqui é um polinômio quadrático e seria ótimo se eu pudesse escrever isso aqui na forma de um novo produto notável. Só que para eu poder fazer isso, para eu poder escrever isso na forma de um quadrado da diferença de 2 termos, eu teria que fazer o seguinte. Já que esse termo aqui, que é o termo linear, ele envolve o produto de 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, eu tenho um 2 aqui, que é o que faz 2 vezes o primeiro pelo segundo, certo? Que está multiplicando x. Então, esse cara aqui equivale a 2 vezes x vezes uma unidade. Tudo bem? Sim. Bom, quando você olha para a primeira parcela, você não está enxergando 2 vezes x. O primeiro termo que você tem não é x, na verdade. Na verdade, ele equivale a raiz de 2 vezes x elevado ao quadrado. É isso que você tem aqui para dar 2x ao quadrado. Pô, mas aí ia ser um saco, né? Porque aí eu teria que colocar essa raiz quadrada aqui no meio, aqui talvez eu teria que colocar uma raiz quadrada também. Então, como é que eu curo esse problema? Eu multiplico e divido por 2. Porque aí, ao multiplicar e dividir por 2, o termo cruzado ele passa a ser escrito como 2 vezes 2x vezes uma unidade. E o termo quadrático poderia ser reescrito como 2x elevado ao quadrado. Aí eu reescrevo isso na forma de um novo produto notável. 2x menos 1 elevado ao quadrado. Mas isso só foi possível, Samuel, só foi possível fazer esse truque pelo fato de que o coeficiente do termo em x2 é igual ao coeficiente do termo linear. Se aqui fosse, por exemplo, 3x2 menos 3x, talvez já desse merda já. Porque eu já vou perder o coeficiente 2 vezes o primeiro pelo segundo, sabe? O 2 que vem do produto notável. Talvez já não fosse tão trivial mais de fazer essa substituição. Aí talvez o completar o quadrado fosse mais adequado mesmo. Uhum. Entendeu? Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Antes que eu prossiga? Então, olha só. Do item a integral realizada naquele caminho semicircular, ela deu menos π. Do item B, a integral realizada nesse caminho composto por 2 segmentos de reta também deu menos π. Você pega o campo vetorial, o f de x e y, que é dado por menos y sobre x2 mais y2, mais x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção j. E se você calcula o rotacional desse campo, você vê que esse rotacional ele dá zero. Bem,
Os dois primeiros resultados dos itens A e B parecem apontar para o seguinte: o caminho semicircular, o caminho formado por dois segmentos de reta, e o novo caminho em que a gente vai fazer o cálculo no item C, ou pretendia fazer o cálculo no item C, geometricamente, eles são muito diferentes entre si. Mas eles têm um ponto em comum. Eles começam e terminam no mesmo ponto. Nós já vimos que se o campo for conservativo, a sua integral de linha não depende da forma da trajetória. Depende apenas do ponto inicial de integração e do ponto final de integração. Então, você vem aqui no seu caminho 3 e você percebe que ele começa e termina no mesmo ponto que o primeiro e segundo caminhos. E o campo que você vai integrar é um campo com rotacional nulo. Campos com rotacional nulo são campos conservativos. Se o campo é conservativo, a integral de linha não deveria depender do contorno de integração. Ela deveria depender apenas dos extremos do contorno de integração. Então você fica super feliz e fala: ah, mas esse meu campo é conservativo, porque o rotacional é zero, eu já fiz o cálculo em dois caminhos, o resultado deu menos π, então aqui no caminho 3, será que a integral vai ser menos π de novo? Então a integral calculada ao longo desse caminho retilíneo, será que ela vai dar menos π? Os indícios estão apontando para isso. Os indícios apontam que a integral calculada no terceiro caminho daria menos π. E ela não dá menos π. Vejamos por quê. Nós temos agora esse contorno de integração. Você vai partir do ponto com coordenadas menos 1 e 0, até chegar no ponto com coordenadas 1 para x, 0 para y. Qual é o caminho a ser percorrido? É um caminho retilíneo, mas que une os mesmos pontos dos dois caminhos anteriores. Aí a sua integral é a integral de menos y integrado em x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais x vezes a integral de dy sobre x2 mais y ao quadrado. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ao longo desse seu caminho, 3, andando em cima dessa linha reta, o x variou de menos 1 unidade até 1 unidade. Mas ao longo desse caminho 3 aqui, o y valeu quanto? 0. Em todos os pontos ao longo desse caminho, o y vale 0. Se o y é igual a 0, nesse seu caminho 3, a integral de 0 dx dá 0. E a segunda integral? Na segunda integral, a integral realizada ao longo de dy
vai dar zero também. Você não está afirmando que ao longo desse caminho o y sempre valeu zero? Então ele é constante. Se o y for constante, quanto vale o seu diferencial ao longo daquele caminho? Zero. Se não tem variação em y, não tem integral. Então a integral realizada ao longo do terceiro caminho, ela daria zero. Ela não daria menos π. Curioso, porque isso não era esperado. Nós calculamos o rotacional do campo, o rotacional deu zero. Calculei a integral por dois caminhos diferentes. Um que vem de menos 1, 0 até 1, 0, na forma de um semicírculo. Outro que vem de menos 1, 0 até 1, 0, por essa combinação de duas retas. E os dois deram o mesmo resultado. O rotacional é zero. Então, em princípio, o campo é conservativo. O campo conservativo é aquele cuja integral realizada ao longo de uma certa linha não depende da forma da linha. Depende apenas de onde ela começa e onde ela termina. Se essas linhas estão começando e terminando no mesmo par de pontos, era de se esperar que o resultado no terceiro caminho desse menos π também. O que está acontecendo que a integral ao longo do caminho 3 não dá menos π? Porque era para dar. Mas ela não está dando menos π. E eu garanto para vocês, isso que nós fizemos aqui, esse esboço dessa solução ao longo do terceiro caminho, está corretinho. A integral vai dar zero mesmo. O que eu estou é tentando chamar a atenção de vocês para um detalhe que talvez não tenha sido percebido ainda. E que está fazendo com que o campo vetorial F, nos forneça uma integral de menos 1, 0 até 1, 0, cujo resultado não vai dar menos π. Qual será o problema? É porque nas duas primeiras tem uma área sobre a curva e na terceira não? Não. Porque, Deise, a integral de linha, ela não está relacionada com uma medida de área, no final das contas. Ah, sim, entendi. Entendeu? Ela não te dá ela não te dá informação a respeito de área. Então não seria necessário que existisse uma área debaixo da curva. Mas existe alguma coisa que aconteceu nesse terceiro caminho que não aconteceu no primeiro e no segundo. Talvez a quantidade de pontos. Não. Poderia ser uma integral que fosse daqui na Lua e voltasse para o ponto 1, 0. Em princípio, se o campo for conservativo, o resultado da integral deveria dar menos π. Então, não é esse o problema não, Samuel.
A questão, gente, é a seguinte. É verdade que um campo é conservativo quando seu rotacional é nulo. Mas ele tem que ser nulo em todos os pontos do espaço, para você poder afirmar que o campo é conservativo em todos os pontos. Quando você olha para os 3 contornos de integração, pega o contorno semicircular. Pega o contorno descrito por meio de 2 retas. E pega esse contorno que está passando aqui ao longo do eixo X. É realmente verdade que esses contornos começam e terminam no mesmo par de pontos. Mas a afirmação de que o rotacional é 0, ela tem que ser feita com cuidado. Sabem por quê? Peguem o campo vetorial de vocês. O f de xy que deu menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção i, mais x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção j. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Nesses 3 caminhos, algum deles está passando pela origem desse sistema de coordenadas? O que você perguntou? Algum desses caminhos? Algum desses caminhos está passando pela origem desse sistema de coordenadas? O terceiro. O terceiro. Acho que o Yuri tinha percebido isso já. Então vamos tomar o caminho 3 e calcular qual é o campo vetorial em x igual a 0 e y igual a 0. Afinal de contas, é onde está a origem. Não precisava ser a origem, não. O que eu quero é chamar a atenção para vocês de um aspecto. Nós escolhemos um contorno de integração ao longo da linha 3, onde o campo é indeterminado. Porque isso aqui vai dar 0 sobre 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado na direção i. Mais 0 sobre 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado na direção j. Isso aqui dá 0 sobre 0 na direção i, mais 0 sobre 0 na direção j. Ou seja, o campo F não é bem definido na origem. Ele é indeterminado. Então, não faz sentido calcular o rotacional desse campo na origem. Então, quando você vai querer avaliar se um campo é conservativo ou não numa dada região, você precisa saber se o campo é bem definido em todos os pontos dentro daquela região ou dentro daquela curva. E nesse caso, o seu campo vetorial não é bem definido na origem. Ah, mas deu uma divisão do tipo 0 por 0. Eu poderia aplicar a regra de L'Hopital. Pode, para tentar remover essa indeterminação. De fato, pode. Mas não quer dizer que você vai resolver o problema. Pelo seguinte. Pega seu campo vetorial. As duas componentes deram indeterminações do tipo 0 sobre 0. Eu poderia, então, aplicar a regra de L'Hopital
em cada componente para, na sequência, calcular o limite desse campo vetorial quando o x e o y tendem para zero. Então, quando você vai fazer o x tender para zero e o y tender para zero, isso aqui poderia ser expresso como? Como é que você faz L'Hopital? Se é uma divisão do tipo 0 por 0, você deriva o numerador e deriva o denominador em relação à mesma variável. Como aqui é y, né, o y que vai tender para zero, eu vou fazer menos dy em relação a y sobre a derivada. Aí aqui, no denominador já vai ser derivada parcial, que é uma função de duas variáveis. Derivada em relação a y de x2 mais y2 na direção i. Aí aqui é o x que vai ser feito igual a zero. Você tem uma função de x no numerador. Você vai ter a derivada de x em relação a x. No denominador, você vai ter a derivada em relação a x parcial de x2 mais y2 na direção j. Derivada de y em relação a y, isso aqui no limite quando x tende para zero e y tende para zero, a derivada de y em relação a y, ela dá 1. Menos 1 com esse sinal, né? E a derivada de x2 mais y2? 2y. Derivada de x em relação a x? 1. Derivada de x2 mais y2 em relação a x? 2x. Esse aqui na direção i, esse aqui na direção j. Se você tomar o limite com o x tendendo para zero e o y tendendo para zero, você vai ver que esse campo vai divergir, você vai ter uma divisão por zero que vai tender para infinito. Então, o f, quando o x tende para zero e o y tende para zero, ele tende para infinito na direção i mais infinito na direção j. Ou seja, as duas componentes divergem. Em outras palavras, esse campo é mal definido na origem. Então, não faz sentido calcular o rotacional desse campo naquele local. Então, a questão do campo não ser conservativo ao longo dessa linha é pelo fato de que, na origem, o rotacional, o caminho está passando pela origem. E na origem, esse campo ele é mal definido. Sem poder definir o campo, ele não tem componentes bem definidas numericamente, você não tem como definir o rotacional. Não dá para calcular o rotacional. Tá certo? Então, o critério de anulamento do rotacional, ele funciona quase sempre para dizer se o campo é ou não conservativo. Mas você tem que observar, prioritariamente, se a curva aonde a integral vai ser calculada, a integral de linha vai ser calculada, se o campo vetorial é bem definido em todos os pontos da curva. Talvez ele não seja. Esse é o problema que você tem com esse caminho. Tá certo? Esse é o problema que você tem com esse caminho. Em métodos B, para quem for fazer métodos B no próximo período, provavelmente vai ser eu que vou lecionar. Me lembrem de mostrar para vocês como é que é o cálculo da integral de linha para esse campo vetorial. Na verdade, você usa um artifício que é o seguinte: você tenta contornar o problema que você tem na origem. Você deforma o contorno de integração por um caminhozinho semicircular. Aí você mostra que a integral vai dar zero nessa região, vai dar zero nessa região, mas aqui ao longo dessa região em que você deformou o contorno de integração, aqui você mostra tranquilamente que ela vai dar menos π outra vez. Indo de menos 1, 0 até 1, 0. Quer dizer, é um caminho que se assemelha muito a esse caminho problemático, mas ele não passa na origem.
Ele foi deslocado em relação à origem. E aí o resultado da integral vai voltar a dar menos π de novo. Então é muito provável que esse campo vetorial tenha como integral de linha entre menos 1, 0 e 0, 1 o valor menos π, qualquer que seja o caminho. Mas o caminho não vai poder passar pela origem, porque esse campo é mal definido na origem. Essa é a sutileza desse campo vetorial. E é por isso que o item C tem que ser feito com um pouco mais de cuidado. Entenderam? Sim. Daisy, Yuri, estão aí? O Vitor? Sim, sim. Sim, White. Então, esse é um aspecto fundamental para você fazer o cálculo de uma integral de linha ao longo de um determinado caminho. Você precisa observar se o campo vetorial é bem definido ao longo daquela curva. Talvez não seja. Se ele não for, não faz sentido calcular a integral de linha ao longo daquela curva. Tá certo? É por isso que esse camarada não está dando menos π, mesmo você encontrando que o rotacional dele é 0. Só que na origem, você não pode falar que o rotacional é 0, porque esse campo é mal definido na origem. Ok? Dando sequência, então, eu vou fazer mais um exercício. Mas esse agora é relacionado com o tema da última aula. Calcular o fluxo do campo vetorial F, que depende das componentes coordenadas x, y e z, sendo dado por 4xe na direção i, menos y ao quadrado na direção j, mais yz na direção k. Onde S, né, vai ser uma integral de superfície, é a superfície do cubo. Limitado por x igual a 0, x igual a 1, y igual a 1, z igual a 0 e z igual a 1. Tá certo? Era até um outro problema que eu queria fazer, mas tudo bem, gente, podemos fazer esse aqui, que esse aqui vai ser parecido com o que a gente fez na aula de terça-feira. Então você tem um campo vetorial dado por essa relação aqui, certo? E você quer calcular a integral de superfície desse campo. Esse fluxo do campo vetorial, fluxo desse campo F ao longo de uma certa superfície, vai medir a quantidade de linhas desse campo vetorial que estão atravessando essa superfície ou entrando dentro dessa superfície. Isso, na verdade, é uma integral de superfície de F escalar NdA. Onde esse S é a seguinte superfície. É um cubo, né, que é limitado por essas regiões aqui. X igual a 0, x igual a 1, y igual a 1, z igual a 0 e z igual a 1. Como que eu faço a marcação da região x igual a 0? Onde está localizada no espaço 3D a região em que o x é 0?
no plano YZ? Exatamente. Nesse conjunto de pontos aqui, toda essa região é uma região onde você tem o x igual a zero. Ao longo do eixo Y, o x sempre vale zero. Ao longo do eixo Z, também. E a região x igual a 1? Também seria nesse plano, só que Você vai ter um plano paralelo ao isso. plano x igual a zero, porém ele vai cortar o eixo x com o x valendo uma unidade. Então, todos os pontos ao longo desse plano estão localizados na região em que o x vale uma unidade. E o y igual a 1? Mesma coisa. Mesma coisa. Y igual a 1, você vai fazer a marcação do y valendo uma unidade, você vai traçar um plano. Mais ou menos como esse aqui. E o z igual a 0? Qual é a região? É o plano XY. Pontos aonde o z vale 0 são pontos localizados no plano XY. E z igual a 1 vai ser a tampa, né, desse cubo. No final das contas, o que você tem é mais ou menos o seguinte. Para você poder fazer a demarcação desse cubo, você tem aqui uma face desse cubo, na região em que o x é 0, depois aqui valendo uma unidade, você vai ter uma outra face desse cubo, certo? Então, aqui é a região em que o x vale uma unidade. Aqui é a região em que o x vale 0 unidades. Você traça duas arestas aqui, passando por y igual a 1 unidade. Z igual a 0 está aqui, no plano XY. E o cubo tem que ser fechado aqui, aonde o y vale 0 também. Y igual a 0, y igual a 1 unidade. Tá certo? Esse é o cubo que a gente tem. Qual seria o método mais fácil de se calcular esse fluxo? Aula de segunda-feira, gente. Aliás, de terça-feira. É por aquele teorema da divergência que foi mais rápido? Seguramente. Porque se você for fazer o cálculo da integral de superfície, você vai ter que decompor a superfície do cubo em 6 superfícies e calcular 6 integrais de superfície diferentes, igual foi na aula de terça-feira. O cálculo do fluxo através do teorema da divergência simplifica muito o resultado. Então, do teorema da divergência, você sabe que o fluxo desse campo vetorial é dado por uma integral de superfície do produto escalar do seu campo vetorial com o elemento, com o vetor unitário normal à superfície em cada uma das 6 faces. Só que isso é igual a uma integral volumétrica. Isso é igual à integral
da divergência do campo F realizada ao longo do seu elemento de volume, aqui em coordenadas cartesianas, né? dx, dy, dz. O teorema da divergência que a gente provou na última aula, ele garante a igualdade entre esses dois resultados. Então, o fluxo do meu campo vetorial poderia ser calculado como a integral tripla, vai ser uma integral em x, uma em y e uma em z, né? Da divergência de f, ou seja, I del x mais j del y mais k del z, fazendo produto escalar com o seu campo vetorial, que tem componentes 4xe na direção i, menos y ao quadrado na direção j, mais y vezes z na direção k. Isso aqui integrado em dx, dy, dz. O fluxo do seu campo vetorial vai ser o quê? Então, a integral volumétrica da seguinte quantidade. Fazendo produto escalar das três componentes do nabla com as três componentes do seu campo vetorial, você vai ter o seguinte: I escalar I dá 1. Derivada em relação a x de 4xe é 4z, que é uma constante. Tá certo? Em relação a x, né? J escalar J dá 1. Derivada em relação a y de menos y2. Menos 2y. K escalar K dá 1. Derivada de yz em relação a z, que é igual a y simplesmente. Isso integrado em x, integrado em y, integrado em z. Menos 2y mais y, menos y. Certo? Agora a gente tem que fazer essas integrais para cada uma das componentes. Então, por exemplo, quanto vai dar a integral de 4z em relação a x, com o x avaliado entre 0 e 1 unidade? 4z é uma constante, certo? Integrado em dx, vai dar x. Menos y integrado em x, dá menos yx. Com o x avaliado entre 0 e 1 unidade. E isso, na sequência, tem que ser integrado em y e, posteriormente, tem que ser integrado em z. Então, aqui é só continha de integral mesmo, tá certo? Nosso fluxo do campo F tem que ser igual a quê agora? Quando o x vale 1, isso aqui vai dar 4z. Quando o x vale 0, isso aqui dá 0, essa parcela dá 0 também. Então, você vai ter a integral de 4z com o x valendo 1, menos y com o x valendo 1 de novo. Agora, integrado em y, integrado em z. Isso dá a integral de 4zy menos y ao quadrado sobre 2. Com o y avaliado entre 0 e 1 unidade. E, por fim, isso vai ser integrado em z, com o z avaliado entre 0 e 1 unidade. Certo? Isso vai dar a integral de 0 a 1 de 4z menos meio. Afinal, o y só vai dar contribuição quando ele valer 1 unidade. E agora eu faço a integral de 4z dz, que é 4z ao quadrado sobre 2, menos meio dz, cuja integral é meio z.
avaliada entre 0 e 1 unidade. Então, meu fluxo dá 1 ao quadrado, 1 por 2 por 2, 4 por 2, 2 unidades. Menos meio vezes 1, menos meio. Quando o Z vale 0, isso aqui não dá contribuição nenhuma para o fluxo no final das contas. Então, o fluxo desse nosso campo F vale 3 meios. Seja lá qual seja a unidade desse fluxo. Eu sugiro que vocês tentem fazer esse problema via integração de superfície. Vai lembrar muito o problema que a gente resolveu na aula de terça-feira, no final das contas, certo? É só observar corretamente como é que você vai marcar os vetores unitários e pegar seu cubo e quebrá-lo em 6 superfícies. Afinal, o cubo tem 6 arestas. Daí você vai realizar 6 integrais de superfície. Nenhuma delas é complicada no final das contas. Todas as integrais são fáceis. Só que é chato, é trabalhoso. Afinal de contas, são 6 integrais, né? Duplas. Então, a rigor, você tem que fazer 12 integrais, porque é uma para cada variável. São 2 variáveis integradas 6 vezes, dá 12 integrais a serem resolvidas. E aqui eu tive que resolver 3 integrais apenas, certo? Que é bem mais tranquilo de se trabalhar. Alguma dúvida? Não. Tranquilo. Então, deixa eu colocar esse exemplo aqui para vocês. Aliás, esse exercício. Esse já não está relacionado com o cálculo de integrais, não. Mas digamos que você tenha uma medida do potencial elétrico numa chapa circular. Então, o potencial elétrico numa chapa circular vale um V em função do raio e da posição angular na chapa de 200 vezes o seno de θ sobre o raio mais uma unidade. Até pelo fato do formato da chapa ser circular, né, já fica evidente que isso aqui seria melhor trabalhado em coordenadas polares, tá certo? O problema é bidimensional, é numa chapa, a chapa tem formato circular, então parece que fica bastante evidente que o melhor aqui seria trabalhar em coordenadas polares. Determine a taxa de variação do potencial elétrico na direção radial no ponto P, que tem coordenadas 2 e π sobre 4. Ou seja, o raio vale 2 unidades e o θ, a posição angular, vai valer π sobre 4 unidades. Ok? Como que nós resolveríamos esse problema? Nós temos, né, melhor dizendo, uma chapa de formato circular. Essa chapa está ou eletricamente carregada, ou ela foi colocada numa região onde você tem um campo elétrico, e o potencial elétrico no interior dessa chapa depende do R e da posição angular, de acordo com essa relação aqui. Então, digamos que nesse ponto da chapa, eu tenho uma certa distância R e um certo ângulo θ. O potencial V na direção
no ponto R θ é dado por essa relação. Dá 200 vezes o seno de θ sobre o raio mais uma unidade. Nós estamos querendo saber qual é a taxa de variação do potencial elétrico ao longo da linha radial, num local onde o raio vale 2 e o θ vale π sobre 4. Então, basicamente, o que a gente quer é isso aqui. Está aqui o seu círculo. Você tem um local aonde você tem uma distância radial r de 2 unidades. Nesse local, então repara que isso define uma região circular, aonde o raio vale 2 unidades. Só que eu quero a taxa de variação do potencial elétrico nessa direção aqui. A partir do ponto em que o raio vale 2 e o θ é igual a π sobre 4 radianos. Então, qual será a taxa de variação do campo elétrico, do potencial elétrico, nessa direção radial, nesse ponto aqui? Porque em outros pontos a gente pode ter um formato diferente. O que nós estamos procurando calcular no final das contas? Nenhuma sugestão, gente? Mas você poderia repetir a pergunta? Eu tava copiando. Não prestei bem atenção. A pergunta é simples, Samuel. Eu estou perguntando o que de fato nós estamos querendo calcular. O enunciado diz determinar a taxa de variação do potencial elétrico na direção radial, no ponto em que o raio mede 2 unidades e o θ vale π sobre 4 radianos. Que grandeza me dá a taxa de variação do potencial elétrico nessa direção? Seria a derivada parcial em relação a R? Como é que é? Seria a derivada em relação a R? Cara, olha só. Se você faz a derivada do potencial em relação a R, como é que você vai especificar que você que vai caminhar na direção radial a partir desse ponto aqui, em que o raio mede 2 unidades e o θ mede π sobre 4? Veja, eu não estou pedindo uma derivada em relação a uma variável, Samuel. Eu estou pedindo uma derivada em uma direção. Então, a derivada direcional nessa... É isso mesmo, é uma derivada direcional. Então, o problema nos pede, quando você fala taxa de variação, uma derivada. Em uma direção, é uma derivada direcional. Então, no fundo, o que ele está querendo que nós calculemos é a derivada direcional do potencial elétrico na direção radial.
Ou seja, eu quero calcular a derivada de V em relação à coordenada radial. Então, não é uma derivada parcial, Samuel. Uhum. Mas como é que eu calculo uma derivada direcional? Ela é calculada a partir de que grandeza? É o gradiente? Oi? É o gradiente? Ela depende da projeção do gradiente. Ela é o produto escalar do gradiente com um vetor unitário associado a essa direção. Você vai projetar o gradiente na direção do vetor unitário radial. Então, o R é o vetor unitário da direção radial. Então, a primeira coisa é calcular o gradiente de V. O gradiente de V seria a derivada de V em relação a x na direção y, mais a derivada de V em relação a y na direção j, porque o problema é bidimensional. Só que isso é verdade em coordenadas cartesianas, aonde os vetores unitários são o i e o j, e as variáveis são x e y. Mas esse potencial não foi expresso em coordenadas cartesianas. Ele foi expresso em coordenadas polares. E mais do que isso, eu quero a derivada direcional na direção de um vetor unitário polar. Então, eu vou ter que trabalhar com o gradiente em coordenadas polares, que nós já vimos quanto dá. Dá a derivada parcial de V em relação a R, na direção R chapéu, mais o inverso do raio, vezes a derivada parcial de V em relação ao ângulo θ, na direção do vetor unitário θ chapéu. É isso, então, que vai ser o nosso gradiente. Agora, quanto vai dar no final das contas a derivada de V em relação a R? Ela é a derivada em relação a R de 200 seno de θ sobre Rzão mais 1. Isso aqui dá 200 seno de θ, derivada de 1 sobre R mais 1 em relação a R, dá menos 1 sobre R mais 1 elevado ao quadrado. Para eu terminar de calcular o gradiente, eu deveria calcular a derivada de V em relação a θ. Isso aqui seria igual a 200 sobre o raio mais 1, derivada de V em relação a θ. Ou derivada de 200 seno de θ sobre R mais 1 em relação a θ. É só derivar o cosseno, o seno. E a gente vai ficar com 200 cosseno de θ sobre R mais 1. Então, meu vetor gradiente seria igual a menos 200 sobre seno de θ, R mais 1 elevado ao quadrado. Em que direção? Na direção do vetor unitário R chapéu. Mais 1 sobre o raio, derivada do V em relação à coordenada angular, de 200 cosseno de θ
sobre R mais 1. Em que direção? Θ chapéu. Nesse problema, essa segunda derivada era até dispensável. Ela não seria necessária de ser calculada. Por quê? Porque você vai ter que fazer o produto escalar do gradiente com um vetor unitário que especifica a direção em que o cálculo vai ser efetuado, em que a derivada direcional vai ser tomada, que é o R chapéu. Então, você vai fazer o produto escalar de R chapéu com R chapéu. Depois, você vai ter que fazer o produto escalar de θ chapéu com R chapéu. Mas quanto dá o produto escalar de R chapéu com θ chapéu em coordenadas polares? Vai ser 0? 0. Porque os dois são ortogonais. O R chapéu é perpendicular ao vetor θ chapéu. Então, Samuel, por coincidência, até vai dar a derivada parcial que você queria mesmo, no final, que você tinha sugerido inicialmente. Mas simplesmente porque você coincidiu com uma das direções principais do sistema de coordenadas polares. Uhum. Entendeu? Foi uma viagem minha total. Não, não foi viagem, não. Foi a sua intuição na hora. Mas, coincidentemente, vai dar o mesmo resultado mesmo. Porque o R chapéu com R chapéu vai dar 1. Então, isso aqui vai dar menos 200 seno de θ sobre R mais 1 elevado ao quadrado. Isso é a derivada do seu potencial elétrico em relação a R, na direção do vetor R chapéu. Em que ponto que você vai fazer essa conta? Você vai trabalhar no ponto em que o R mede 2 unidades e o θ, se não me engano, mede π sobre 4 unidades. Então, a derivada direcional do potencial elétrico em relação a R na direção radial, e nesse ponto, ela dá menos 200 vezes o seno de π sobre 4 sobre o R mede 2 unidades, 2 mais 1 elevado ao cubo. 2 mais 1 é 3, 3 ao cubo, 27. Isso aqui dá menos 200 sobre 27, e o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. 200 racha fora com 2, isso aqui vai dar 100. Então, a taxa de variação do potencial elétrico ao longo da direção radial naquele ponto, ela vale menos 100 sobre raiz de 2 dividido por 27 volts por metro. É o quanto o nosso campo elétrico vai... como é que eu vou dizer? Aliás, aqui eu minto, viu, gente? Daqui é R mais 1 ao quadrado. O R vale 2. 2 mais 1, 3. E aqui eu não sei porque eu elevei ao cubo. Mas é ao quadrado. Portanto, aqui a gente não vai ter 27 como eu tinha colocado, não. E sim 9 unidades. Isso dá menos 100 raiz de 2 sobre 9 volts por metro. Que, na verdade, que grandeza física é essa? Tudo bem, é a taxa de variação do potencial na direção radial. Ok. Mas qual é o outro nome que a gente dá para isso? Diferença de potencial? Não. Diferença de potencial, como o próprio nome diz, Samuel, é uma diferença de dois potenciais elétricos. Não é uma taxa de variação do potencial elétrico. Isso é um campo elétrico, cara. É o campo elétrico na direção radial naquele ponto. O campo elétrico, vocês talvez se lembre lá da física 3 de alguma aula minha,
ou talvez se já estiverem fazendo eletro, é menos o gradiente do potencial elétrico, menos o gradiente de V. Então ele foi calculado aqui, ó. Isso aqui é menos o campo elétrico no final das contas. Fazendo produto escalar com o vetor unitário radial, você está calculando, na verdade, a componente radial do campo elétrico. Aqui, no caso, há menos de um sinal. Mas isso aqui, então, no final das contas, está medindo qual é o campo elétrico naquele ponto, dentro dessa sua chapa circular. Ok? Ok. Ô, gente, eu vou encerrar por aqui. Primeiro, por razões óbvias, por conta do horário, que já está tarde, já são 11 da noite já, tá? E, muito honestamente, eu já tô um pouco cansado, senão o assunto até me motivaria a continuar um pouquinho mais, mas vocês estão cansados também e eu também estou um pouco cansado hoje, tá joia? Então, eu encerro a gravação por aqui, tá joia? Nesse instante. Tudo bem?